Olá amigos, vamos começando mais um Alta Velocidade dedicado a falar sobre as categorias que correram no último final de semana, com exceção de Stock Car e Fórmula Indy, que foi discutido no podcast Café com Velocidade. O link do programa vocês encontram na descrição aqui embaixo, não deixem de ouvir, mas também tivemos várias outras coisas para a gente tratar hoje aqui neste Alta Velocidade. Vamos à agenda do programa. Teremos V8 Supercars, DTM, Fórmula 3 Europa, WRC, Fórmula BARF, MXGP, BTCC, Superbike inglesa, Brasileiro de Turismo, Mercedes-Benz Grand Challenge, WTCC, Indy Lights, ARCA, NASCAR Truck Series, Sprint Cup e Nationwide Series. E só lembrando aquela regrinha, nós só falamos aqui o que assistimos. E vamos lá, vamos começar esse programa que tem muita coisa. E vamos começar essa edição lá de Ipswich, na Austrália, com a V8 Supercars, 3 corridas no final de semana. No sábado, 2 curtas e no domingo, uma longa. Na primeira, briga entre os dois pilotos da Red Bull. Craig Lowndes largou na pole, manteve a posição, mas na volta 25 foi ultrapassado por Jamie Whincup, que venceu a corrida. Tivemos uma briga interessante, uma batalha interessante no finalzinho da prova, entre o líder do campeonato, o Mark Winterbottom, e o James Curtin, da HRT. O Winterbottom conseguiu fazer a ultrapassagem, mas levou o troco no finalzinho e terminou mesmo em sexto. Na segunda corrida, a prova caiu no colo do Jamie Whincup. Ele estava em terceiro e na frente tinha uma batalha ali pela ponta entre Scott McLaughlin e o Michael Caruso. Os dois acabaram se tocando, o McLaughlin rodou, caiu lá para as últimas posições. O Caruso foi punido, foi considerado culpado, caiu no colo do Jamie Whincup, que não desperdiçou e venceu mais uma. No domingo, a corrida longa, a corrida cheia de estratégias, porque os pilotos tinham a obrigação de colocar 120 litros de combustível durante a prova, o que equivalia aí a 40 voltas, esses 120 litros. Não importava como, se eles iam parar 3, 4, 5 vezes ou uma vez no pit stop, eles tinham que colocar 120 litros da primeira à última volta. Então foi uma corrida cheia de estratégia, gente parando no começo, gente parando com 10 voltas, com 20 voltas, arriscando que tivesse um safety car, então jogaram a ficha para parar antes. E no final a estratégia que deu certo, a estratégia que pagou dividendos, foi a do James Curtin, que ficou com a vitória e celebrou bastante. No campeonato, o Whincup assumiu aí a liderança com esses resultados. Ele chegou aos 1.790 pontos contra o Mark Winterbottom com 1.775 e 1.628 do Craig Lowndes. A V8 Supercars retorna no final de semana do dia 23 e 24 de agosto lá em Sydney. E vamos agora para a Áustria, no Red Bull Ring, onde tivemos o DTM. A corrida começou com uma belíssima briga entre o canadense Robert Winks e o brasileiro Augusto Farfus. Dividiram várias retas aí, o Farfus tentando passar de um jeito, tentando passar do outro, e o Robert Winks com muita categoria defendendo a posição. Partiram para o pit stop, depois da parada, o Farfus continuou na briga com o Robert Winks e conseguiu a ultrapassagem, se deu melhor numa manobra, desenhou muito bem a ultrapassagem. Mas, para infelicidade tanto do Robert Winks quanto do Augusto Farfus, o Winks foi punido com drive-thru por irregularidades no pit stop. E aconteceu que ficaram só pilotos BMW e a BMW resolveu privilegiar o Mark Whitman, que é o líder do campeonato. Então mandou o Timo Glock e o Augusto Farfus abrirem passagens. O Farfus estava aí com a vitória na mão, teve que ceder para o companheiro de equipe. Coisas do automobilismo, muitos concordam, outros discordam, mas acontece. E o Farfus acabou terminando na segunda colocação. Vitória do Mark Whitman, que é mais líder do que nunca, chegou agora aos 95 pontos contra 56 de Matthias Ekstrom e 42 do Bruno Spengler. O Augusto Farfus é o nono no campeonato com 33 pontos. E o DTM retorna agora no dia 17 de agosto em Nürburgring. Também tivemos a Fórmula 3 europeia correndo lá em Spielberg, e nem Esteban Ocon e nem Max Verstappen venceram dessa vez. Os dois que estão aí protagonizando belas disputas do campeonato estão realmente chamando todas as atenções. O Ocon é o líder e o Verstappen vem na cola dele tentando brigar por esse título até a última etapa. Na primeira prova, os dois largaram na frente, na primeira fila, e acabaram se tocando na primeira curva. Se deram mal os dois, e o Tom Blomqvist, o inglês Tom Blomqvist,
assumiu a ponta de onde não mais saiu e conquistou a vitória. Na segunda corrida, a história foi parecida também, os dois não se deram bem. O Antonio Giovinazzi, que estava na frente, estava liderando a corrida inteira, cometeu um erro bobinho no finalzinho, teve um safety car, ele não manteve aí a distância mínima para o carro de segurança, sofreu um drive-thru e caiu nas mãos de outro italiano, o Antonio Fuoco. Nessa segunda corrida também houve um toque, o Ocon foi tocado pelo Felix Rosenvix e acabou rodando e abandonou a prova. E o Verstappen terminou até numa boa quarta colocação e descontou uns pontinhos do campeonato. Na última etapa também, nada para os dois, nem para o Ocon, nem para o Verstappen. Eles largaram um pouco mais no fim do pelotão, foram escalando junto, assim, volta a volta. Você via, o Ocon ganhava uma posição, o Verstappen uma, e você ia acompanhando o progresso dos dois, mas acabaram sofrendo um drive-thru por motivos diferentes. E aí o Antonio Giovinazzi, que perdeu por bobeira a vitória da segunda corrida, lá pelo drive-thru, pelo safety car, venceu a terceira, pelo menos não passou o final de semana em branco. Na classificação do campeonato, como falamos no começo, o Ocon segue líder com 379 pontos contra 285 do Max Verstappen e 269 do Tom Blomqvist. E a Fórmula 3 europeia também volta em Nürburgring no final de semana, nos dias 16 e 17 de agosto. E agora é hora de falar de rally no alta velocidade. O WRC foi até a Finlândia para mais uma etapa. E o piloto da casa, o Jari-Matti Latvala, piloto da Volkswagen, venceu em casa, fez a alegria da torcida, mas foi com emoção, pelo menos no finalzinho do rally. Foram 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta tivemos 4 especiais para dar início à competição. O Latvala desde cedo começou na frente, liderou a quinta, liderou a sexta. Inclusive terminou a sexta com mais de 30 segundos de diferença para o Sebastian Ogier, o francês, companheiro dele na Volkswagen. No sábado ele conseguiu, ampliando até a hora do almoço, mas à tarde do sábado mudou tudo. Ele estava ali com seus 31 segundos de diferença para o Ogier e ele acabou pegando um buraco no sábado à tarde na Finlândia. Problemas no freio, ele teve que administrar isso no finalzinho do dia, as últimas especiais do sábado. E a vantagem, que era lá de 30 segundos, caiu para 3,4. E eles foram para o domingo com só 3 especiais, separados apenas por 3,4. E do outro lado tinha Sebastian Ogier, atual campeão, líder do campeonato. Nada fácil para o Latvala, mas correndo em casa, a torcida ajudou. A Volkswagen fez aí os consertos necessários no carro dele durante a noite. Ele iniciou o dia vencendo, ele venceu a primeira do domingo, perdeu a segunda, perdeu a terceira, mas sempre terminando ali pertinho do Ogier. Não foi possível o francês tirar os 3,4 segundos. E vitória de Jari-Matti Latvala no WRC. Na liderança do campeonato, o Ogier continua líder isolado com 187 pontos contra 143 do Latvala e 95 do Andreas Mikkelsen. O WRC volta entre os dias 22 e 24 de agosto na Alemanha. E agora vamos para Magione, na Itália, falar da Fórmula 2 italiana, mais 2 corridas neste final de semana, que deu aí uma boa mudança no campeonato. O Alessandro Perullo, que é vice-líder, acabou tendo um problema, volta de apresentação, de aquecimento, aquele movimento de acelera e freia para aquecer um pouco os freios. O piloto que estava atrás dele conseguiu e não conseguiu frear, bateu no Alessandro, que teve que abandonar a corrida antes mesmo da largada. O Piero Lunghi, que é o líder, largou na frente na pole, foi-se embora e venceu com tranquilidade e acabou ampliando aí a vantagem no campeonato. Na segunda posição ficou Simone Gatto e em terceiro o Renato Papaléu. O Papaléu, na segunda corrida, ele largou ali na segunda, terceira fila e ele fez aquele movimento característico com o braço de quando o motor apaga, mas o diretor de prova ou não viu ou ignorou, deu a largada a si mesmo e por sorte ninguém bateu nele, porque ele ficou paradinho ali e teve muita sorte mesmo o Papaléu. O Marco Antonelli pulou muito bem na quarta para a primeira colocação, a belíssima largada, foi-se embora aí. E o Pierre Long, que é o líder do campeonato, estava em terceiro,
numa boa briga contra o Marco Zanassi. Fez a ultrapassagem no Zanassi com 10 minutos para o fim da corrida. Foi atrás ainda do Marco Antonelli. Chegou faltando 2 voltas para o fim. Tentou de um lado, tentou do outro. Mas o Antonelli não estava a fim de perder a posição. Conseguiu manter a liderança e venceu a corrida. Na classificação do campeonato, o Piero Long lidera com 253 pontos contra 153 do Alessandro Perullo e 148 do Jorge Bass. A próxima etapa será entre 30 e 31 de agosto no circuito de Paul Ricard. E agora vamos até a Bélgica falar do MXGP, o Mundial de Motocross. Mais uma rodada dupla, mais 2 vitórias de Antonio Cairoli. Quem para esse italiano? A primeira corrida não foi assim tão fácil para ele não. Ele perdeu a posição, a liderança para o Kevin Strebles na terceira volta. E quase perdeu também para o Gauthier Paulin na sequência. E parecia que ficaria assim até que o Strebles cometeu um pequeno erro lá na frente. Foi superado pelo Cairoli, foi superado pelo Paulin. E foi esse o resultado final da corrida, uma bela vitória do Cairoli. A segunda, ele não pegou o Holly Shot, mas pegou a liderança, o primeiro lugar logo na primeira volta, foi-se embora, não foi mais incomodado pelos rivais. E foi uma corrida com uma característica bem interessante, porque caiu uma tempestade, granizo caindo, torcedores procurando lugar para se proteger do gelo que caía. No início até que não atrapalhou muito não, porque terra, né, aquela coisa do motocross, até baixou um pouquinho a poeira, mas a chuva foi tão intensa que no finalzinho já não estava muito fácil subir os morros lá para rampar e tudo. Os pilotos até estavam evitando grandes saltos. A direção de prova quis nem saber, continuou a prova, nada de dar bandeira vermelha. E o Cairoli venceu no campeonato. Ele continua líder com 669 pontos contra 588 do Jeremy Van Horenbeek, que não teve um bom final de semana na Bélgica. E em terceiro, Kevin Strebles com 498. E o MXGP volta no dia 7 de setembro aqui no Brasil, em Trindade, que fica na Grande Goiânia, cerca de 20 a 30 quilômetros de Goiânia. Então não percam mais essa etapa do MXGP. E agora nós vamos até Snetterton falar do BTCC, mais uma rodada tripla. Na primeira corrida, vitória do Jason Plato, até mais ou menos fácil, largou na pole. Foi pressionado pelo líder do campeonato, Colin Turkington, no comecinho, mas foi-se embora e venceu. Na segunda corrida, muito parecido, porque né, o grid de largada da segunda corrida é o resultado da primeira, então novamente o Plato na pole com o Colin Turkington ao lado dele. Só que dessa vez o Plato perdeu essa posição, caiu para segundo, teve que partir para a prova de recuperação, foi para o ataque, passou o Colin Turkington e venceu a segunda. Já na terceira prova que o grid é invertido, quem se deu bem foi o Aaron Smith. Foi uma corrida cheia de disputa, né? O grid invertido geralmente provoca isso, mas não na primeira colocação. O Aaron Smith largou na pole, foi-se embora e venceu, seguido do Fabrício Giovanardi e do Matt Jackson. No campeonato, a classificação tem Colin Turkington na ponta, com 2.079 pontos, seguido de 256 de Gordon Sheldon e 236 de Jason Plato. E o BTCC está de volta no dia 24 de agosto em Notting Hill. Continuando na Inglaterra, agora em Thruxton, tivemos Superbike inglesa, uma bela briga na primeira corrida entre o Danley Fott, o Josh Brooks e o Shane Burney, brigando, alternando posições, um passava, levava o troco, até que o Josh Brooks deixou os dois para trás, foi-se embora e conquistou a vitória. Na segunda corrida, mesma história, até um pouquinho mais difícil para o Josh Brooks, que caiu para a quarta colocação no começo, teve que ir para a batalha, teve que ir para a recuperação, passou o Chris Walker, passou o Danley Fott, passou o Shane Burney, que é o líder do campeonato, isolado, e venceu a segunda, então varreu aí o final de semana em Thruxton, o Josh Brooks. Na classificação do campeonato, o Shane Burney tem 261 pontos contra 179 do Josh Brooks e 139 do Ryuichi Kiyonari. E o Superbike inglês já está em ação neste final de semana lá em Oulton Park. Da Inglaterra para o Brasil, vamos falar agora do brasileiro de turismo que correu lá em Goiânia no final de semana.
Que final de semana perfeito para o Guilherme Salas, assim como Interlagos na abertura do campeonato. Ele venceu as duas corridas na primeira, a primeira e a segunda, largando na pole, foi-se embora e venceu, não quis saber de mais nada. A briga interessante na primeira corrida foi pela segunda colocação. Márcio Campos, Marco Cosi, o Rafael Abate e o Betinho Gressi travaram uma boa briga. O Betinho Gressi acabou tendo problemas mecânicos e abandonou. A segunda posição ficou com o Cosi e a terceira com o Abate. Na segunda corrida, a mesma briga ali pela segunda colocação. O Cosi acabou ficando em segundo novamente. E em terceiro, o Edson Coelho, que não estava na briga da primeira, chegou na briga pelo terceiro lugar na segunda corrida com o Abate. Os dois chegaram a tocar a porta, foi emocionante a briga. E no fim o Edson Coelho acabou ficando com a posição. No campeonato, com essas duas vitórias, o Guilherme Salas voltou à ponta com 105 pontos. Só 3 pontinhos a mais do que o Edson Coelho, que tem 102. E o Márcio Campos tem 98 pontos. O Brasileiro de Turismo retorna agora no dia 17 de agosto, lá em Cascavel. Continuamos em Goiânia com o Mercedes-Benz Challenge, e aí uma vitória incontestável da dupla Fernando Júnior e Roger Sandoval. Desde o começo ali, ele comandando a corrida. Só perderam a liderança, para falar a verdade, ali na janela de pit stop, pararam antes, enquanto todos não pararam, eles não retomaram a ponta. Mas aí o Fernando Júnior passou o controle para o Roger Sandoval, que foi até o fim, levou o carro e venceu. Azar da corrida do Arnaldo Diniz, que é o líder do campeonato. O Eduardo Merria Júnior acabou rodando na frente dele, ele não teve como desviar, os dois acabaram se chocando e abandonaram a corrida, então perdeu aí pontos preciosos. Na C250, a vitória do Christian Moore, uma bela corrida de recuperação, ele perdeu posições na largada, teve que ir para cima e com muito êxito voltou não, né? Chegou à primeira posição, ele não tinha ocupado a primeira posição antes, chegou à primeira posição e venceu a corrida. Na classificação do campeonato, temos o Arnaldo Diniz ainda líder com 53 pontos contra 43 do Fernando Fortes e 43 do Neto Denigres. Na C250, o Luiz Sena Júnior lidera com 56 pontos contra 52 do Christian Moore e 46 da dupla Marcos Paioli e o Peter Goldshock. E o Mercedes-Benz Challenge volta no dia 7 de setembro lá no Velopark. E agora é hora de falar do WTCC, que correu lá em Termas do Rio Hondo, na Argentina. E o José Maria Lopes fez a festa do Los Hermanos, venceu as duas corridas. A primeira largando na pole, foi-se embora, ninguém mais foi capaz de segurá-la. Abriu um rio de diferença para os outros pilotos e venceu. O Norberto Michelis aí deu uma surpreendida, acabou passando o Ivan Miller, não foi mais esperado, apesar do Ivan Miller estar com o imbatível Citroën. Tá certo que está carregando lastro, mas é o carro a ser batido no ano, e aí foi o resultado final da primeira corrida. Na segunda, grid invertido, Robert Huff largando lá na frente, manteve a ponta, foi-se embora, e o espetáculo do Petito Lopes, que foi ultrapassando os rivais 1 a 1, passou o Thiago Monteiro, passou um monte de gente à frente dele, Gabriel Tarquini, até chegar no Robert Huff, faltando 9 voltas para o fim. A torcida argentina ficou de pé nas arquibancadas, e aí o Petito Lopes fez a ultrapassagem, e foi todo mundo à loucura, vibrando, gritando, e foi realmente uma festa bonita de se ver. Então, 2 vitórias do Petito Lopes, que lidera com muita facilidade o campeonato. Aliás, os 3 pilotos da Citroën estão nas 3 primeiras posições. Petito Lopes tem 310 pontos contra 250 do Ivan Miller e 213 do Sebastian Loeb. E agora o WTCC faz uma longa pausa, volta apenas no dia 5 de outubro, lá em Beijing, na China. E vamos agora a Mid-Ohio falar de Fórmula Indy Lights. Tivemos aí 2 corridas, uma no sábado, a outra no domingo, e as 2 vencidas pelo Jack Harvey, que não tinha vencido ainda no campeonato, ele é estreante, e de cara venceu as 2. Na primeira ele largou da pole e foi-se embora, o Luiz Sazia, brasileiro, largou em segundo, manteve a posição, o Gabi Chaves, que é líder do campeonato, acabou caindo para quarto, foi ultrapassado pelo Matthew Brabham, mas aí o Chaves mostrou porque é líder do campeonato. Passou o Brabham, passou até o Zach Vec, também tinha passado ele, e passou o Razia, chegou à segunda posição, onde terminou, já não deu para alcançar o Harvey, que tinha disparado na frente.
A segunda corrida foi bem parecido, o Harvey largou na ponta, manteve, foi-se embora, só que o Razia infelizmente foi tocado pelo Matteo Brabham na largada, os dois disputando posição. O Brabham abandonou, o Razia voltou, mas voltou com uma volta já de atraso, não teve muito o que fazer na corrida, e foi essa a história. No campeonato, o Gabi Chaves lidera com 431 pontos contra 413 do Jack Harvey com essas duas vitórias. O Zach Vec é o terceiro com 407 e o Luiz Razia na quinta posição com 313 pontos. A Indy Lights retorna agora no dia 17 de agosto em Milwaukee. Agora é hora de falar do trioval de Pocono nos Estados Unidos. Tivemos aí a corrida da Arca. No início da prova, o Mason Mitchell e o Brandon Pole monopolizaram a briga pela primeira posição. O Justin Boston acabou chegando, fazendo parte aí desse trio que brigava pela liderança, e foi isso aí quase a corrida toda. Só que eles tiveram que parar no finalzinho, aí faltando cerca de 15 voltas para combustível. O combustível não dava para fazer a prova inteira. E depois que todos pararam, o Justin Allison voltou na frente com o Will Kimmel colado nele, disputando, tentando de todas as formas a ultrapassagem, mas não conseguiu, e o Justin Allison confirmou a vitória. Na classificação do campeonato da Arca, temos o Mason Mitchell com 3.250 pontos contra 3.175 do Grant Effinger, que acabou se envolvendo no acidente, e 2.980 do Frank Kimmel. A Arca já volta nessa semana, no dia 9 de agosto, no oval de Berlim. Também tivemos em Pocono a NASCAR Truck Series e um duelo aí de dois pilotos da NASCAR Sprint Cup, os dois jovens pilotos, o Austin Dillon e o Kyle Larson, os dois que brigam aí pelo Rookie of the Year na NASCAR Sprint Cup, foram duelar lá na Truck Series e começou bem a disputa entre eles, um tentando, o outro pressionando e tudo mais, só que o Kyle Larson acabou perdendo alguns cilindros do carro e deixou a vida fácil para o Austin Dillon, que partiu para a vitória. Tivemos um duelo bem interessante entre o Tyler Reddick e o Herman Quiroga. Um tocou no outro e aí depois teve um payback. Foi bem interessante a briga entre eles, assim, aquela coisa de NASCAR. Na classificação do campeonato, liderança para Ryan Blaney, correndo com o truck da equipe de Brad Keselowski, que tem 408 pontos, contra 401 do Johnny Salter e 396 do Matt Crafton. A NASCAR Truck Series se retorna agora no dia 16 de agosto no oval de Michigan. E para encerrar com um pouco, tivemos NASCAR Sprint Cup, uma corrida bem aí acidentada para alguns ponteiros. Jimmy Johnson e Kyle Busch tiveram problemas, Kyle Busch abandonou com realmente problemas sérios no carro, o Jimmy Johnson com pneus furados e tudo mais, perdeu um tempão. A corrida teve aí 3 fases distintas. A primeira, a fase do Joey Logano, que liderou, dominou primeiro o começo da prova, as primeiras voltas. Depois veio a fase do Jeff Gordon, que no meio da corrida, do meio para o fim, foi quem deu as cartas. E no finalzinho teve uma bandeira amarela, alguns pilotos pararam, outros não. E aí surgiu um tal de Greg Biffle lá na frente. Mas aí teve a relargada e com 3 voltas para o fim, Dale Earnhardt Jr. passou o Biffle do carro 16 e o Júnior foi para a vitória, para delírio da torcida. A terceira vitória do Júnior na temporada, então somando aí, garantindo pontos importantes no Chase, se igualando ao Jimmy Johnson e ao Brad Keselowski. Na classificação do campeonato temos o Jeff Gordon ainda na frente com 757 pontos, 17 pontos a mais que o Dale Earnhardt Jr. E o Brad Keselowski é o terceiro com 687 pontos. A próxima prova da Sprint Cup é já neste final de semana, no domingo, em Watkins Glen, no circuito misto, com a novidade, Nelson Piquet está inscrito. Então, depois de tantos anos, desde lá quando o Christian Fittipaldi, no início dos anos 2000, correu na Sprint Cup, e agora, depois de tanto tempo, a NASCAR Sprint Cup volta a ter um brasileiro, então vamos ficar de olho no desempenho do Nelsinho. E para encerrar com alta velocidade de hoje, em Iowa, a NASCAR Nationwide Series foi correr e o Brad Keselowski era o único piloto da Sprint Cup, então um favoritismo aí total para ele, e ele não decepcionou, liderou 146 das 200 voltas da corrida, venceu com certa tranquilidade. No comecinho ele teve ali uma pressãozinha do Trevor Bayne, no meio da corrida foi o Sam Hornish
que tentava incomodá-lo, principalmente nos pitstops, que ele voltava na frente do Keselowski, mas não teve jeito, o Keselowski relargava logo, ia para frente, ultrapassava e assumia a liderança da corrida até a bandeirada final, onde ele confirmou a vitória. Na classificação do campeonato da NASCAR Nationwide Series, temos o Chase Elliott com 714 pontos, o Regan Smith com 712 e o Elliott Sadler com 702. A Nationwide Series também corre neste final de semana, no dia 9, no sábado, em Watkins Glen. E vamos encerrando essa edição, espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, palpites, peçam categorias, vocês sabem o que vão correr no final de semana, então mandem um comentário de vocês sobre as corridas do final de semana. Não deixem de ouvir o podcast O Café com Velocidade, lá nós tratamos as principais categorias, como eu falei no início, nessa semana tivemos Stock Car e Fórmula Indy, o endereço está embaixo. E é isso, um abraço a todos e até semana que vem.